Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje o vídeo é sobre as melhores suculentas para fazer um arranjo para durar bastante. Vou começar aqui com a Fantôme, a Graptoveria Fantôme. É uma suculenta que os arranjos dela demoram muito para a gente poder dar manutenção, porque todas as suculentas que brotam bastante pelo caule, os arranjos duram bastante, porque à medida que vai caindo as folhinhas, elas vão preenchendo com novas brotações. Ao contrário, das outras que não acontece isso, ou até que acontece, mas demoram muito, com 6 meses mais ou menos, a gente já precisa da manutenção, porque a gente começa a ver os caules da planta e aí acaba ficando feio. Mas essas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são plantas que demoram bastante tempo para poder ter que fazer manutenção e elas adotam outro formato. A gente faz um tipo de arranjo e com o tempo elas se transformam e acaba ficando às vezes até mais bonito do que o arranjo que a gente planejou. Eu costumo colocar Fantôme com Milky Way, são duas graptovérias e funcionam muito bem também. Para fazer arranjos, é bom a gente conhecer as espécies para não colocar plantas que crescem muito, que uma supera a outra. Então, as graptovérias todas combinam entre si. Então, se quiser fazer com variadas, pode colocar várias graptovérias juntas. A Fantôme aqui tá dando umas florzinhas, ela dá essas florzinhas amarelas. Geralmente eu tiro porque dá muito pulgão nas plantas, mas de vez em quando eu deixo algumas florzinhas para ela cumprir o ciclo dela. Essa bacia, vocês podem ver que várias plantas já saíram daqui e as fantômes não precisaram, porque continuaram bonitas. Mas o vazio da bacia, depois eu vou ter que refazer. Coloquei aqui também fantôme com várias outras, mas todas combinando entre si. Não tem nenhuma superando, ficando maior. Então, isso dá muito certo. Aqui tem até um Francesco Baldi junto também, ele é um graptopétalo, dá certo também colocar junto com as graptovérias, que ficam bonitos. Mas, falando aqui da Fantôme, a Fantôme não dá muita manutenção aí nos arranjos, por isso é uma planta que, vocês viram aí, tem vários arranjos com Fantôme. Além de ser uma planta fácil de cultivar, elas transformam as cores, o formato. Quem tem Fantôme tem várias plantas em uma. Ela costuma modificar as cores, os formatos, o tamanho. Então, é uma planta muito boa aí para poder fazer arranjo de sol pleno. Gente, tudo que eu tô falando aqui precisa também de um ambiente adequado, rega adequada. Ambiente adequado é sol na medida certa, água na medida certa. Senão, tem que fazer manutenção sempre. Mas, tendo um ambiente bem ensolarado, regando de maneira certa, então são arranjos que vai demorar a precisar fazer manutenção. Esse de Fantôme aqui mesmo tem muito tempo que eu fiz e até hoje eu não precisei dar manutenção nele. E antes que me perguntam como é regar de maneira certa, é regar sempre que o substrato seca. Não deixar a planta ficar muito tempo sem rega, porque ela perde muitas folhas, e também não regar demais para encharcar o substrato. Só observar, secou, o substrato é hora de regar. Aqui eu tenho uma bacia de Fantôme, tá na bacia de cimento. Ela gosta muito de vasos de cimento, de barro também. E tá aqui se amostrando aqui essa mostrada, que é a Angel. A Angel não é uma suculenta que dure no arranjo, não. Ela, em 6 meses, é preciso fazer manutenção, porque cresce em formato de arvoreta. Então, não... Apesar que ela dá muitas brotações, mas elas tendem a ficar tipo umas arvorezinhas, então não fica muito tempo no vaso, com arranjo organizado. Essa aqui é a Pink Chips. Gente, essa planta aqui, essa planta pode plantar e esquecer. É uma planta, eu nunca dei manutenção nessa planta. Inclusive, eu nunca tirei ela dessa bacia aqui. Tirei quando comprei e passei para essa bacia aqui. Depois, nunca mais eu mexi. É uma planta muito lenta no crescimento. Ela é muito bonita também. Ela não cresce muito. Isso aqui é o tamanho dela mesmo, já adulta, né? Já tá com flores aí, vocês podem ver. Mas é uma planta que demora muito para desenvolver. A Graptoveria Milky Way, como eu já falei dela antes, né? Eu gosto de misturar ela com Fantôme, porque as duas caminham juntas.
e é uma das melhores para poder fazer arranjo, porque além de ser bonita, é uma planta também que muda de cor, ela fica laranja, dependendo do ambiente, fica rosa, fica azul, e azul com rosa, fica com pruína. Paraguaiense está aqui se mostrando, a paraguaiense também é um arranjo que dura pouco tempo, porque ela fica muito pernuda, né? Caneluda, como a gente costuma dizer. Mas a Milky Way é muito boa para fazer arranjo, tanto que vocês verão aqui várias Milky Ways. Ela tá plantada aqui até na vasilha de bolo, preciso arrumar um vaso para ela, porque tá tão bonita para essa embalagem, né? Então preciso de um vaso para ela, mas eu não descarto nenhuma Milky Way. Qualquer folhinha que caia aqui eu já coloco nas vasilhas descartáveis, depois vira esse arranjo lindo aí, eu preciso dar um jeito de colocar ela num vaso mais durável, né? Esse aqui eu tenho ele há bastante tempo também, que é um filtro de bar cortado com essa Milky Way. Agora ela não tá tão rosa porque é inverno, então não tem tanto sol aqui nessa parte. Mas ela fica muito bonita, essa planta aqui nesses vasos. Inclusive para esse tipo de vaso, gente. Essas que eu estou falando aqui são as melhores. Não a Lovely. A Lovely tá aqui se mostrando aqui, mas a Lovely não é uma suculenta que dura num arranjo. Esse aqui, por exemplo, daqui uns 2 meses provavelmente eu terei que fazer manutenção. Porque a Lovely também, ela cresce muito caule, ela vai secando as folhas de baixo. É a tendência dela mesmo secar as folhas, né? E ficar com aquele cabinho assim, que também é um charme nela. Mas para esse tipo de vaso não funciona, porque para esse tipo de vaso, principalmente com fenda, a planta precisa dar muitas brotações no caule e formar aquela colônia. A letícia também é uma planta ótima para fazer que dure em arranjo, principalmente esse tipo aqui em cascata. Também pelo mesmo motivo, né? Por formar colônia, fazer várias brotações. Com isso, trava a terra, não deixa cair e, e não fica com aquele caule aparente. Quando ela começa a ficar com caule aparente, vem a brotação e cobre aquele espaço. Eu tô falando dessas, gente, mas tem várias outras. O que você tem a observar é a suculenta que forma colônia, aquela suculenta que não tem o caule muito longo. Essas são as melhores para fazer arranjo. Essa que você está vendo aqui também não é uma boa ideia, é uma McDougall. E quer ver McDougall, ela vira arvoreta. Mas ao lado aqui tem a Chaviana, que é uma planta que não tem caule. A gente não vê o caule dela, é só raiz. Então, ela é ótima para esse tipo de arranjo e dá pouca manutenção. A rubra também, quem me acompanha sabe que eu tenho esse vasinho aqui, ó, essa embalagem de produtos proteicos, ela tá aqui há muito tempo. Essa aqui não tem tanto tempo, mas tá aqui, caiu as folhas, tá tudo bem com ela. A prolífica também, essa aqui era uma que ficava numa concha, não sei se alguém lembra, uma concha que ficava na parede azul, no muro azul. Ela não aguentou o peso. Olha, a planta deu para encher uma cuia. Isso aqui é uma cuia 21. Então, a concha de coco não suportou o peso de tantas mudas que deram, porque a prolífica ela vai se rendendo, vai saindo mudas, então vai formando aquela colônia. Aqui eu tenho ela nessa garrafinha e perceba que ela já cobriu tudo. Ela chegou a uma época do ano que ela ficou bem falhada, mas olha, já preencheu tudo novamente, então nunca precisei da manutenção. E esse tipo de planta é comum, são comuns nessas plantas, mas o bom é isso, elas não dão tanto trabalho. O sedum bronze também é a mesma coisa. Chega um tempo que a gente precisa da manutenção, mas demora bastante para dar manutenção. É uma planta que é ótima aí para fazer arranjo, para plantar na garrafa PET, para fazer plantar em cuia cheia, vaso cheio, então ela não dá tanto trabalho não. Às vezes precisa dar manutenção, dependendo do local de cultivo, uma vez por ano, mas se for um local de sol bastante, como essa aqui, ó, essa guirlanda, demora bastante tempo para poder dar manutenção. Essa aqui eu tenho ela há muito tempo e eu só dei manutenção uma vez, ó. Esse lado que tá menos sol, às vezes costuma crescer mais, mas quando tem o sol total em todos os lados, nesse jeito de plantar aqui, ó, de guirlanda, da garrafa PET, o sol precisa estar batendo em todos os lados, porque senão a gente precisa da manutenção sempre. Mas tendo sol em todos os lados, não pode plantar e esquecer.
A Deb, que é uma planta que muita gente tem dificuldade, se você tem uma Deb aí no sol pleno, mais de 6 horas por dia, não pega muita chuva, né? Porque se pegar chuva também ela vai derreter e cair tudo. Essa cuia aqui eu tenho ela há muitos anos, nunca mexi. A única coisa que eu mexo é retirar mudas aqui. Outro dia mesmo eu retirei. E os caules vão brotando, vão preenchendo novamente. Então, é uma planta ótima aí para você ter um arranjo quase que para sempre. Gente, é muito raro a gente precisar fazer manutenção na DEP se a gente não quiser, porque as folhas que caem, aquele tronquinho que fica, eles brotam todo novamente. Esse aqui é o Graptopetula mirinai. Também é ótimo para fazer esse tipo de arranjo, para fazer na garrafa PET, arranjo cascata. Ele se preenche à medida que vai caindo as folhas, vão saindo outras mudinhas. E quando ele está bem estressado assim, ó, ele fica bem compacto. Se ele estiver em meia sombra, ele vai crescer, vai pender. Mas no meu caso, que cultivo ele ao sol pleno, mais de 6 horas de sol por dia, então ele fica assim bem compacto, fica bem bonito e não precisa de manutenção sempre. Isso aqui, principalmente os da garrafa PET, que o trabalho que me dão é só de regar uma vez só por semana, mergulhando no balde e pronto, gente. São as plantas que menos me dão trabalho. Todas as das garrafa PET são plantas que não me dão tanto trabalho. Elas, não sei por qual motivo, mas nem nematóide dá nelas. Não sei se é porque ela está aérea, né? Mas elas não dão trabalho, nenhuma delas. Mas também eu uso plantas que não dão trabalho, né? Aqui eu tenho o pachifito, o sedum paquifilo também. Ele não dá manutenção, ele modifica, é claro, ele não fica igual, né? São plantas naturais, não são artificiais. Mas você planta aí ela num local e se você não quiser nunca dar manutenção, se tiver no ambiente adequado, você não vai precisar. Essas garrafinhas aqui mesmo tem muito tempo que eu as tenho. E olha, elas estão bonitas, apesar dos tronquinhos longos, mas elas vão se preenchendo, a gente não vê aqui a garrafa. Elas vão saindo mais galinhos, vai se preenchendo aqui o local vazio, e ela fica de uma maneira bem bonita, ó. Não tá assim, redondinho, certinho, como eu plantei, mas estão bonitas, não estão precisando de manutenção, somente se eu quisesse. Ela no vasinho aqui também, ó, aqui tá bem estressada, ela tá numa vasilhinha de máscara de cabelo para cabelo. E olha, tá bem bonita. Só na época de chuva, que é um problema, né? Mas mesmo assim, se a gente não quiser mexer, aquele tronquinho que ficou lá sem folha, ele vai brotar e vai ficar bonito novamente. A Mayalen também é a mesma coisa. Essa garrafinha aqui, ó, ela já chegou a ficar toda pelada, sem folha, porque deu um fungo uma época. E olha só, ela já preencheu todinha, não precisei fazer nada, não precisei da manutenção. Apenas apliquei fungicida, que eu uso sulfato de cobre, leite, né, dependendo do tipo de fungo. Mas se você plantar ela assim na meia sombra, como é o caso dessa aqui, aí sim já precisa dar mais manutenção por ano, porque ela cresce muito. Embora ela nasça bastante brotações e cubra, mesmo assim, elas, né, precisa dar uma manutenção. Essa que eu plantei na boneca, perceba que ela vai crescendo assim, quase que uniforme. Saem uns pendõezinhos assim, ó, que são os florais, mas eu estou sempre retirando para deixar ela assim, sempre uniforme. Você perceba que elas não estão saindo assim, as que estão um pouquinho maiores é porque já foram plantadas maiores, mais altas, então ficaram assim, mas ela fica retinha, então são ótimas para fazer arranjo em cascata, fazer arranjo em garrafa PET, como é o caso dessa boneca, é uma garrafa PET. São plantas ótimas aí para quem quer cultivar e não tem tanto tempo para cuidar, para ficar fazendo replante, para ficar dando manutenção. Aqui eu tenho ela na topiaria. Tem vídeo do canal, como plantar, o pessoal tá me perguntando nos shorts. Nos shorts eu não posso colocar o link porque o YouTube não aceita, então mas tem vídeo no canal como fazer topearia de suculentas. Vou deixar na tela final, para quem ainda não viu. Muito fácil, economiza bastante espaço plantar elas assim. E funciona muito bem com essas suculentas que eu estou falando aqui para vocês. São várias suculentas que eu vou apresentar aqui hoje, mas, como eu disse, todas as suculentas que não crescem muito, que demoram um pouquinho mais crescer, que não formam caule longo,
caule grosso, como as gibifloras, todas dão para fazer esses tipos de arranjo e duram bastante. Olha a florzinha da Kalanchoenicai, como que linda, gente. Ela é salmão, um rosa assim. Mas pro salmão, ó, ela tem 3 pétalas. Tá fofinha, mas a planta também, ó, se foi, né? Acabou a flor aí, não sei se vai brotar. Tem mais um vasinho aqui bem pequenininho, que é uma embalagem de hidratante corporal. Comprei, que eu coloquei aqui a Mayale, ó. Fica muito linda também para fazer arranjos pequenininhos. A Tinkerbell também é outra ótima para arranjo que não dá manutenção. Perceba que esse arranjo, ela ficou pernuda e olha embaixo como que está nascendo. Então, já posso retirar as principais aqui, que eu plantei 3 rosetinhas de Tinkerbell. Eu já vou poder retirar essas 3 rosetinhas que eu plantei e o vaso vai continuar lindo e essas que estão embaixo dela vai desenvolver mais. Então, é assim que eu multiplico minhas plantas também. O creme noce do Little Jean também, eu só tenho isso aqui, gente, mas percebe que eu já tenho um arranjinho. O Paquifito compacto, esse que a gente chama de diamante também, pelo fato de demorar bastante de desenvolver, é ótimo para arranjo, não dá manutenção, embora fique em formato de árvore, mas demora muito tempo. Tá na casca do ovo e olha que coisinha mais fofa. Ele está num espacinho pequenininho, tá bem redondinho e tá bem gordinho. Mas olha ele, grandão, velhão, nesse vaso. Nunca precisei da manutenção, já caiu as folhas, perceba que ó, quebrou, cortei, plantei do lado, brotou novamente e o vaso ficou bonito. A Olívia também, ó, é uma planta que forma colônia, é claro, então pode apostar nela. A Cris Raia também, ótima para fazer arranjo, passeada, arranjos pequenininhos, arranjo cascata eu ainda não tenho porque eu tô começando com ela. Esse aqui é a minha primeira multiplicação, eu plantei aqui, ó, nesse vasinho bem pequenininho, que é uma lâmpada, a parte de baixo da lâmpada. Então, depois que crescerem, eu passo para uma cuia. Eu vou trocando de lugar até ter a quantidade ideal para fazer um vaso cortado, né? Para um vaso cascata que caiba bastante plantas. E assim que eu vou multiplicando as minhas plantas, tendo bastante em um espaço muito pequeno. E ela é uma planta muito bonita, não cresce caule, fica sempre rasteira assim, mas o problema é na época de chuva também. A Echeveria Red Holly também, eu só tenho 2 até hoje, ela demora muito para desenvolver, mas é uma planta aí, se você tiver bastante, pode apostar em arranjos duráveis aí, que ela não vai te dar muita manutenção. Pode fazer o tipo de arranjo que você desejar. A Apus também. A Apus eu já tô com mais dela, eu comprei essas 3 aqui. Eu já tinha uma. É uma planta que também não desenvolve muito rápido, mas é uma planta muito linda. Essa aqui é a minha antiga, essa planta é bem antiga já. Floresce bastante, que atrapalha um pouquinho ela. A outra é a Mebina. Isso aqui parece até que é de plástico, essa planta. Embora ela desenvolva bastante para os lados, ela não é uma planta que cresce muito, mas ela forma colônia e é uma planta que plantou, se tiver no local adequado, tá, gente? Plantou, pode esquecer. Claro que se tiver alguma doença, tiver algum problema, né, de praga, aí vai ter que dar manutenção. A Sinocrassula índica também, essa aqui era uma colônia, desmanchei, né, que é para poder multiplicar. Eu passei por esse vaso aqui, mas também é uma planta que não dá manutenção. Eu quero muito fazer um arranjo cascata com ela, porque eu sei que vai ficar maravilhoso, porque é uma planta que passa o ano inteirinho colorida. E a minha, por incrível que pareça, parece frágil, mas aguentou o verão ano passado. A Beatriz também é uma planta maravilhosa para fazer arranjo, todo tipo de arranjo. O problema aí também é o excesso de água. Eu cultivo ao tempo e é por isso que vocês não vão ver aqui um arranjo grandão aqui com ela, porque é uma planta difícil para cultivar ao tempo, mas é uma planta que fica ali quase que instável. Você plantou ela não dá tanta manutenção. Não é uma planta que seca muitas folhas, é uma planta fácil para cultivar. E também ela não tem aquele caule tão aparente. Demora muito tempo, muitos anos mesmo, para aparecer o caulezinho. O sedum lúcido obeso também, ele é ótimo para arranjo. Esse aqui, eu plantei nesse vaso aqui para multiplicar, mas ele estava numa bolsinha de garrafa PET, que é essa aqui, ó.
Eu cortei com dó, gente, mas é só assim que a gente multiplica. E olha as brotações que está vindo aqui, ó. Estão vindo várias brotações e logo essa sacolinha vai ficar linda novamente e eu vou ter a sacolinha e mais aqueles lá. Depois eu corto de lá, passo para outro vaso e até eu ter uma quantidade para eu fazer ou uma bacia cheia ou um vaso cascata. A Polidonis também é uma planta... Gente, eu tenho essa bacia aqui há muito tempo e eu não precisei mexer. Eu tirei agora, desbastei aqui, né? Fiz esse vasinho, mas é porque eu queria multiplicar, então não queria deixar uma bacia só. Aqui também hoje eu vou poder tirar depois, né? Porque vai vir a época de chuva, então eu já vou poder tirar aqui um pouco para ficar a bacia mais livre aqui. Fica feio, né? Quando a gente retira a muda, mas é bom para a planta desenvolver. Então, logo ela vai cobrir tudo novamente e eu vou ter outros vasos. É uma planta assim, para quem consegue cultivar, é ótima para fazer arranjo, porque ela permanece instável por muitos anos. Eu nem sei quantos anos que eu tenho essa bacia de polidones aqui, mas faz bastante tempo, não me dá trabalho. Agavoides são essas que eu tenho. Eu tenho aqui agavoides nessas bacias aqui. Eu tenho vários tipos de agavoides aqui, mas a, a Christmas é uma agavoide também. Ela, apesar de crescer bastante, gente, ela não, ela cresce assim mais dos lados também. Ela enche um vaso, né? Bom, essa aqui é a Frank Heinel, também é uma planta fácil para cultivar e não dar manutenção. Elas crescem assim de uma maneira que não precisa da gente dar manutenção. Só mesmo se houver algum problema aí nas raízes, algum problema na planta. Fora isso, por questão aí de estética de vaso, não precisa mexer não, porque ela fica bem organizadinha. Eu acho que por hoje, né, as que eu tenho aí que dura o arranjo são essas. Foram 24 suculentas, mas tem várias, né? Eu quis mostrar mais as que eu tenho mais em mais quantidades aqui. Mas todas as suculentas aí, como eu disse, que não cresce o caule longo. Particularmente, eu não gosto de fazer arranjo só com as gibiflora. Gibiflora eu gosto de plantar mais sozinha, ou então em um vaso grande, o pneu, porque a gibiflora ela dá muita manutenção. E por isso que eu optei mais por essas suculentas comuns, assim, de fácil cultivo, que não dá tanta manutenção. E agora eu quero agradecer mais um valeu demais da minha amiga Margarida Correia. Muito obrigada, Margarida. E eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.